As Olimpíadas são um evento esportivo mundial no qual participam diversos países com a finalidade de estimular a competição saudável entre os povos. Considerado um dos principais eventos em termos culturais, as Olimpíadas acontecem a cada 2 anos, sendo intercalados entre Jogos Olímpicos de Verão e Jogos Olímpicos de Inverno. A cada edição, atletas e esportistas de todo o mundo participam de jogos que são disputados em um país eleito para ser da sua sede e tem a duração de 3 a 4 semanas. Na Grécia Antiga, as Olimpíadas não eram nada mais do que nada menos do que um festival religioso. Assim sendo, além de cultuar os deuses, os atletas tentavam provar a sua aptidão física através da prática esportiva. Hoje em dia isso mudou bastante. Podemos observar que a competitividade ainda assim é bastante intensa, pois os atletas se preparam anos para essas competições com o intuito de vencê-las. História. De acordo com a mitologia grega, o herói Hércules criou as Olimpíadas por volta de 2500 a.C., na Grécia Antiga, para homenagear o pai dele, Zeus. Contudo, os primeiros registros históricos das Olimpíadas são de 776 a.C., quando os atletas vencedores começaram a ter seus nomes registrados. Nessa época, os reis de Esparta e de Pisa alinharam-se para que durante os jogos houvesse trégua sagrada em toda a Grécia. A aliança foi realizada no templo de Hera, localizado no Santuário de Olímpia. Essa é a origem do termo Olimpíadas. Era moderna. Atenas foi a cidade que sediou a primeira Olimpíada da Era Moderna, em abril de 1896, com delegações de 14 países. Ao todo, 241 atletas competiram em 9 modalidades. Desde essa época, os Jogos Olímpicos passaram a ser realizados de 4 em 4 anos, à exceção de 1914 e 1918 e 1939 e 1945, quando ocorreram a Primeira e Segunda Guerra Mundial, respectivamente. Jogos Olímpicos de Inverno. O evento esportivo começou a ser realizado em 1924 como Semana Internacional dos Desportos de Inverno. 2 anos depois, ganhou o status de Jogos Olímpicos. Eles também ocorrem a cada 4 anos, mas são contemplados apenas esportes que envolvem gelo ou neve, tais como hóquei no gelo, esqui e patinação. Desde sua criação, há mais de 2.700 anos antes de Cristo, os Jogos Olímpicos assumiram um papel importante na vida dos gregos. Para se ter uma ideia, as competições eram capazes de interromper as guerras entre as cidades, num ritual conhecido como trégua sagrada. Posteriormente, após a tentativa do francês Barão de Coubertin em reviver o espírito das primeiras competições, os Jogos Olímpicos passaram a ser um evento globalizado e de grande importância em todo o mundo. Um exemplo disso é sua própria bandeira, que representa a união dos 5 continentes. A Grécia é um país localizado no sudeste do continente europeu. A população da Grécia vive concentrada principalmente nas regiões urbanas. Uma das maiores cidades do país é Atenas. Números de habitantes. Bom, hoje em dia, o número atual de habitantes é de 10.718.565 habitantes. A capital da Grécia é Atenas. A cidade também foi o centro da Grécia Antiga, um império e civilização poderosos, e ainda é dominada por monumentos do século V a.C., como a Acrópole, uma cidadela no topo de uma montanha repleta de construções antigas, e como o Templo de Párteno e suas muitas outras colunas. A Grécia vive sob regime democrático. Trata-se de uma democracia representativa, diferente daquelas praticadas do período clássico. Naquela época, as pessoas participavam diretamente, emitindo sua opinião na Assembleia, que reunia todos os cidadãos. Na democracia moderna, os cidadãos elegem os seus presidentes
e são eles que exercem o poder. A economia do país se baseia na agricultura, na indústria e no turismo. As principais culturas são trigo, oliveiras, fumo, algodão e frutas. A frota grega atual é composta de navios passageiros e mercantes, entre os quais importantíssimos cargueiros e petroleiros, está entre a primeira do mundo. Atualmente, o PIB da Grécia é de 209 bilhões de dólares. Atenas já sediou os Jogos Olímpicos 2 vezes. A primeira aconteceu em 6 de abril de 1896, que foram inaugurados os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. E a segunda vez aconteceu lá em 2004, no dia 13/8 a 29/8. E esse evento marcou o retorno da competição aos berços dos Jogos. Ficaram registrados na história como o momento olímpico mais vitorioso do país até então. O mais importante festival é o de Atenas. Desde que foi criado em 24 de agosto de 1955, é realizado todos os anos, de junho a setembro. O local do evento não poderia ser mais simbólico. Aos pés da Acrópole de Atenas, no Teatro Herodes. Construído pelo rei Herodes em 161 a.C., é um anfiteatro inigualável, com uma acústica excelente. As montagens reúnem artistas gregos e astros internacionais em tragédias e comédias gregas clássicas, óperas, companhias de dança e de balé, orquestras filarmônicas de diversas capitais europeias, além de shows de cantores populares do país. Outro importante festival do verão grego é o realizado no antigo Teatro de Epidauros, no Peloponeso. Em excelente estado de conservação, apesar de ter sido construído no final do século IV a.C., é considerado o melhor de todos os teatros da Grécia Antiga. Fica em meio a um campo verde e tem uma acústica perfeita para representações de tragédias gregas. Em horários de visita, quando o local está vazio, uma pessoa pode falar em tom normal de voz e ser ouvida perfeitamente por outra que esteja na fileira mais alta do teatro, a muitos metros de distância. Em Tessalonique, o mais conhecido é o Festival de Dimítria, que se realiza no outono e dura cerca de 3 meses. Além de conceitos e espetáculos de teatro, conta com variadas atividades científicas e culturais, simpósios e exposições de arte. Na mesma cidade acontece todos os anos o Festival Internacional de Cinema, principal evento cinematográfico na região dos Balcãs, desde 1992, reunindo durante 10 dias diretores, produtores, atores e atrizes de renome do cinema de vários países. Certo, vocês devem estar pensando, nossa, realmente acontecem muitos festivais e comemorações na Grécia. É realmente um país festivo, não? Sim, mas diante da situação que temos passado, de um ano para cá, é claro que esses festivais não puderam acontecer na mesma intensidade que aconteceriam em anos anteriores. Precisamos nos prevenir, nos precaver, nos proteger dessa doença que está no ar. Ela não está fazendo uma seleção de renda, de posse, de poder. Não. Muitos morreram, infelizmente muitos vão morrer, essa é a verdade. Tem muitas pessoas que não estão levando a sério, mas nós vamos conseguir superar essa situação. Eu acredito nisso. Eu acredito na ciência, acredito na medicina, eu acredito nas mãos dos homens. Acredito. Porque as mesmas mãos que produzem bombas atômicas, que constroem enormes arranha-céus, podem fazer um antídoto por uma doença, por um vírus mortal. Bom, no nosso mundo há inúmeros lugares para poder se conhecer, onde turistas podem ir e aproveitar as belezas de cada lugar. Como a Grécia, que se destaca não só pelas suas belas praias ou pela culinária, mas sim pelas suas belas cidades, como Atenas, Olímpia, Corinto, Tebas, Delfos e entre outros. O turismo hoje em dia, ele não só serve para poder gerar economia em um certo país, mas também serve para poder se conhecer mais a parte histórica, cultural e as belezas de cada lugar. E a Grécia se destaca muito nessa parte porque ela possui um amplo
de acontecimentos, de fatos históricos que ainda fazem parte do país em si nos dias de hoje. Mas essas partes históricas, culturais e aí da importância do turismo para a Grécia não é muito valorizado nos dias de hoje, por causa de manter o distanciamento social e evitar aglomerações por causa da pandemia. E isso traz uma grande desvalorização para o turismo, que é uma das partes cruciais não só para a Grécia em si, mas para outros países que possuem um dos mais belos tipos de monumentos, partes históricas que complementam até mesmo os dias de hoje. No dia 4 de abril da Páscoa de 2021, teve o início de agendamentos de consultas da vacina do Covid, pois foi no dia 4 de abril que chegou em massa as vacinas para vacinar a população. Então, as pessoas acima de 30 anos já teriam o direito de serem vacinadas. E as pessoas que teriam 45 a 49 anos teriam acesso a todas as vacinas do Covid. E as pessoas com menos de 30 anos não teriam o mesmo direito. A Grécia também propôs a vacinar toda a população com mais de 30 anos, com pelo menos uma dose até o final de maio. Bom, agora com o início da temporada turística na Grécia, teve o aumento da atividade econômica, porque a Grécia é um lugar que atrai muitos turistas, né? E também a Grécia torna-se um dos primeiros países da União Europeia a emitir um certificado de vacinação contra o Covid-19. Nesses últimos tempos, a Grécia, eles têm se esforçado muito para vacinar os habitantes de dezenas de pequenas ilhas nos mares de Egeu, que fica no leste, e de Jônico, no oeste. E antes deles se concentrar nas maiores ilhas, eles tentaram primeiramente vacinar os das menores ilhas. Em uma van que transportava centenas de doses de vacina em caixas especiais, chegou nesta sexta-feira, dia 23 da manhã, a bordo do ferry Elafônisos, que liga a ilha ao porto vizinho de Ponta, na Grécia continental. No final do dia, após terminar a vacinação no dispensário, ele se dirigiu a um lar de idosos para continuar sua tarefa de vacinar todo mundo que ficava naquela ilha. Em Elafônisos, a prefeita Efiliarou garante que 70% da população da ilha será vacinada até meados de maio, o que constitui uma espécie de escudo para os habitantes. Entre 2000 e 2007, a Grécia sustentava um grande crescimento econômico, de 4,1% ao ano, sendo quase o dobro da média da União Europeia. Tendo sediado as Olimpíadas em 2004, a Grécia atraiu muitos turistas e imigrantes. Para você ter uma noção, a Grécia ficou entre as 30 nações mais ricas do mundo. Mas em 8 anos, esse cenário se inverteu completamente, porque entre 2008 e 2015, o PIB da Grécia caiu cerca de 40%, e um quarto da população grega ficou totalmente desempregado. Mas afinal, por que isso aconteceu? Então, o governo grego começou a comprar grandes empresas privadas e a se torná-las estatais, e também começaram a criar novas empresas estatais. Isso acabou com o país, porque eles começaram a gastar mais do que recebiam. Além disso, eles não investiram na educação, no desenvolvimento tecnológico, na industrialização, para futuramente eles poderem comercializar com outros países e ganhar capital. Eles não fizeram isso. Então o país entrou numa profunda crise, e com isso eles começaram a pegar empréstimos, começaram a pegar dinheiro com bancos internacionais, fundos internacionais. E as altas taxas de juros só pioraram, porque eles resolviam um problema, só que criava mais três em cima. Isso foi acabando com o país e os governos foram tentando lidar com isso, e foi assim por muito tempo e está sendo assim até hoje. Como eles fazem parte da União Europeia, eles ganharam muitas isenções, muitas mesmo. Isso facilitou, mas não solucionou o problema grego. Vamos falar sobre os esportes em que a Grécia participa e seus respectivos atletas. Lembrando que eu não sei falar grego,
e os nomes são difíceis. Atletismo: Spiridon Louis, Voula Patoulidou. Halterofilismo: Péricles Cacousis, Pyrrhus Dimas. Natação: Loanis Maloknis. Tiro esportivo: Pantelis Caracevdas, Loanis Fragoldes, Georgios Orfanides. Esgrima: Leônidas Pirgos, Loanis Georgiades. Na ginástica: Loanis Mitropoulos e Loanis Melissânides. Navegação: Elias Ratzipavlis, luta livre, George Tisitas e Petros Galactopoulos. Ciclismo: George Coletes e Stamatis Nikopoulos. Taekwondo: Elias Mistakdou e Alexandro Nicolaides. Judô: Elias Líades. Tênis: Dimitros Gasdaglis e Dimitros Petrokoknikos. Remo: Vassilis Polímeros e Dimitros Mogios. Curiosidades das Olimpíadas. 1908, em Londres. Nesse ano, os atletas passaram a entrar de forma organizada na cerimônia de abertura. Essa também foi a Olimpíada mais longa da história, de 27 de abril a 31 de outubro. Em 1920, em Antwerpia, na Bélgica, Guilherme Paranaense, atleta do tiro, conquista a primeira medalha de ouro do Brasil.